Pessoal, boa noite. Mais um encontro do Gastro Convino 2024. Queria inicialmente agradecer a presença de todos aqui presentes e a presença de quem está nos assistindo online, olhando ali para a câmera, e dizer que é uma honra mais uma vez a gente estar aqui com esse grupo tão legal e com o pessoal em casa que não pôde estar aqui com a gente, né? Deixar aqui registrado logo de início o agradecimento aos nossos patrocinadores que tornam tudo isso viável, né? A Endotech, a Apsen, a SciTech, a Medical Log, a Lynx e a MeetFocus, que são nossos parceiros aqui em 2024. Depois, no intervalo, eles vão ter a chance de conversar com vocês um pouquinho. Dá uma boa noite para o Dr. Concon, que está nos assistindo online também. Ele teve uma palestra em João Pessoa e hoje não pôde estar aqui com a gente, mas está online aqui. Tem mais uma turminha online nos acompanhando, tá? Bom, não sei se vocês sabem, mas quando eu vou fazer o anúncio do Gasto com Vinho no grupo, sou eu que faço aquelas frasinhas lá, como é, o que vai ter, o que não vai ter. E para esse de novembro agora, quando eu fui escrever, fiquei pensando, como é que eu vou apresentar, né? Já tinha combinado o tema. E comecei a frase e falei: bom, o Gasto com Vinho é sobre ciência, paixão e amizade, que é nosso conceito aqui, né? A gente discute caso científico, a gente discute o vinho, que é apaixonante, e a gente está aqui também por questão de amizade. E aí eu escrevi essa frase, e aí me veio o estalo, eu falei: não, é isso, acabou. Então, o nosso palestrante de hoje também é sobre ciência, paixão e amizade. Dr. Marco Aurélio da Assunção é uma pessoa que, para todos nós aqui, a gente só sente muito que ele ainda não se transformou num campineiro da gema aqui, né? Mas isso é questão de tempo, a gente está trabalhando com isso. Mas o Dr. Marco é sempre uma figura que toda vez que vem aqui a gente fica muito lisonjeado, muito honrado, e porque justamente é um expoente da ciência, a gente percebe a paixão dele pelo assunto e já tem a nossa amizade aqui de longa data. Então, sem mais delongas, eu queria convidar o Dr. Marco aqui para o palco para fazer a apresentação desse tema que a gente até combinou meio que junto, né? Do que a gente vai falar dessa vez. E aí, depois de algumas conversas, falou: não, vamos fazer um bate-bola sobre gastrostomia endoscópica percutânea e a jejunostomia. E aí ele gostou da ideia do desafio. Eu falei: bom, então apresenta para a gente que muita gente aqui também não está familiarizado com a jejunostomia endoscópica. Então eu falei: então vai ser bacana. E aí ele vai agora nos brindar aí com o conhecimento dele, com a experiência dele. Marco, de novo, sempre muito bom ter você aqui, né? Você está fazendo a parte das formalidades aqui, mas você sabe disso, a gente sempre se fala isso, e espero que você possa estar aqui com a gente muito mais vezes, sempre, de preferência todo dia, tá? Bom, eu quero Tem agradecer. uma foto aqui proposital. Essa você pode colocar na internet, viu? Aquela lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu quero agradecer as palavras do Marcelo. Marcelo, eu falo que é um filho mais novo. Realmente a gente trabalha junto há muitos anos, desde o Intergastro, quando ainda era na Unicamp, quando eu o conheci. E nós fizemos os primeiros hands-ons no interior de São Paulo, aqui em Campinas, né? O Sérgio, eu lembro quando nós sentamos uma noite no The Royal e eu coloquei todas as minhas ideias de endoscopia e eles não são pessoas normais, porque eles aceitaram as ideias e ajudaram a realizar. Então isso é muito bom. É, eu vejo aqui pessoas mais novas, pessoas contemporâneas e realmente falar de gastrostomia, uma coisa. Você fala, poxa, todo mundo faz gastrostomia hoje em dia, né? Mas eu, na verdade, venho trazer uma proposta. Nós temos novos dispositivos aí que estão chegando ao país, não tão novos, mas novos para o Brasil. Aqui, tá bom? Novos para o Brasil, que eu acho que quando você levanta a literatura, pouca coisa existe sobre gastrojejunostomia. Tem muita coisa sobre gastrostomia. Então, eu vou me ater mais àquilo que não existe e lançar uma ideia, baseada na nossa experiência, desde que a gente trabalha com o Dr. Ashiba
quando ele fez a pexia, as primeiras pexias das gastrostomias. Eu tive a oportunidade com alguns outros colegas na época, mais de 25 anos atrás, de modificar aquela técnica do Dr. Ashiba, um gelco e fiso de sutura, nós vamos ver um filme, e lançar uma proposta. Eu queria saber aqui, quem que faz endoscopia pediátrica aqui? Fernando Lander, você. Lá em São Paulo, todo mundo da endoscopia alta faz endoscopia pediátrica. No Rio Grande do Sul, eu fui escorraçado por uma endoscopista pediatra porque eu fazia endoscopia em criança. Eu não sabia sobre crianças. Mas eu acho que o que nós vamos trazer aqui é muito plausível para ser feito em criança. Então, é uma ideia, nós estamos desenvolvendo alguma coisa, e eu acho que aqui a região ela merece ser protagonista, não só na parte de tecnologia, mas na parte de endoscopia e na parte médica, sempre à frente de outros centros do país. E por que eu falo isso? Porque nós sabemos que nós temos aqui 3 maneiras de acessar a via enteral para nutrir os pacientes que, por algum motivo, precisam dessa nutrição diretamente no estômago ou numa alça jejunal. Então, ao longo desses anos todos, desde 1980, quando Ponsky e Gauderer descreveram a técnica primeiro em crianças, e o Dr. Ashiba com a técnica de plicatura, diversos dispositivos. Então, o que nós temos? A gastrostomia e hoje a gastrojejunostomia. Eu tenho certeza que poucos aqui fazem gastrojejunostomia ou utilizam dispositivos que passam por sondas de gastrostomia de 24 French, que eu não gosto. Não só eu não gosto, como nós raramente utilizamos. Lá no Sírio-Libanês, o Lander pode me corrigir se eu estiver errado, nós só utilizamos esta tipo quando o médico exige que seja desse tipo de sonda. Por quê? Eu vou explicar mais adiante. Então, nós precisamos, como sempre, ter a afinidade com as 2 técnicas, ou com várias técnicas. Então, quando é que eu vou discutir com o paciente, com o médico do paciente, ou com a família do paciente, e qual que é a melhor sonda para ele? A gente precisa discutir, porque, primeiro, é gástrica, é jejunal, o paciente tem chance de broncoaspirar, será que a gastrostomia vai aumentar a chance de broncoaspiração? Esse paciente tem uma hérnia de hiato grande, ele é acamado, ele anda, ele vai ao shopping ou ele só fica em casa? Ele não se move. Então, a chance de broncoaspiração, que é a nossa maior preocupação. Crianças neurológicas, adultos neurológicos, idosos, hoje nós estamos... O Sírio-Libanês, quando eu entrei, era um hospital cirúrgico oncológico. Hoje ele é um hospital geriátrico oncológico. As cirurgias diminuíram, os tratamentos oncológicos aumentaram, a taxa de sobrevivência aumentou muito, nós fazemos gastrostomia em pacientes de 105, 106 anos, 93, 94. Muitas vezes então, uma gastrostomia precisa ser gastrojejunal, broncoaspirou. Qual foi o motivo? O que aconteceu? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. E que técnica que a gente vai usar? Vai usar push, pull, que é mais comum, tração, ou nós vamos ter que fazer uma pexia? Esses pacientes são oncológicos, têm dificuldade de cicatrização com a técnica de tração, eu vou ter que fazer uma pexia, manter essa pexia depois, tudo tem que ser avaliado. Tudo que eu estou falando para vocês tem motivo, porque são casos que complicaram e nós aprendemos com essas complicações. Então, é o que eu quero discutir hoje. E eu quero que, ao final, a gente discuta, principalmente da parte pediátrica, porque eu quero propor uma técnica que não existe em pediatria. Porque existe esse conceito. Se a criança com retardo psicomotor deve ser tratada com gastrostomia endoscópica percutânea, essa gastrostomia deve ser cirúrgica e combinada com um fundoplicatura, ou deve ser endoscópica sem a fundoplicatura. Isso é muito controverso. É muito comum, e um colega me disse hoje, quando eu estava conversando sobre isso, 2 colegas, falaram assim, mas nós sempre recebemos aqui a criança para fazer a gastrostomia e nunca ninguém discutiu a fundoplicatura. Porque essa criança não chega para o endoscopista.
ela para no cirurgião pediátrico e ele fala, ou o pediatra que está cuidando da criança, tem que fazer uma fundoplicatura. Ele nem vai saber, não vai ter conhecimento. Então a gente precisa, nós precisamos criar um conceito novo. Essa criança, será que ela vai ter refluxo? Aquela lá por outros motivos, né? Mas por doenças hoje, eu tenho pacientes com doenças raras. Tem uma menina que eu vou mostrar para vocês, tem 30 anos de idade, ela não tem 1 metro. Tem uma doença rara, era a 20ª paciente na época que a gente fez a gastrostomia, ninguém queria fazer. Hoje ela tem uma gastrojejunostomia, tem uma traqueostomia, ela faz botox porque por causa da hipertonia, e a mãe vive com ela desde os 6 anos até hoje, com 30 anos, batalhando com essa menina. Então, ela teve refluxo, ela teve broncoaspiração ao longo de toda a evolução da doença dela. Então, a gastrostomia, nós sabemos quais são as indicações. Os pacientes que têm o sistema gastrointestinal funcionando, um esvaziamento gástrico adequado. Então, pacientes com neoplasias do trato digestivo superior, né, esôfago, neo de laringe, nós vamos ter que fazer uma gastrostomia porque o sistema digestivo está esvaziando bem. Então, não devo ter problemas. Então, se ele está funcionando bem, mesmo com doenças neurológicas, a gente pode avaliar uma gastrostomia, porque tecnicamente é mais simples. Hoje, com os kits, que não são caros, nós podemos fazer uma gastrostomia. Eu lembro da época que a gente usava antena de carro, quem não sabe, carro tinha antena, né? Você puxava tudo, usava aquilo com trocáter e ficava numa sonda de Foley. Era assim que começava as gastrostomias, porque os kits eram caros. Então, o que é? Colocar uma sonda diretamente no estômago. A técnica mais conhecida é a técnica de tração, tem a técnica de punção, exige um pouco mais de trabalho, um pouco mais de destreza do endoscopista, mas funciona muito bem, principalmente quando você não quer passar a sonda de gastrostomia por uma neoplasia de esôfago, ou com medo de implantação neoplásica no sítio da estomia, mas é sempre pensando no problema de pneumonia por aspiração, a broncopneumonia. Já a gastrojejunostomia vai depender de material e de um aprendizado um pouquinho mais avançado. E quando é que nós vamos utilizar? Eu não trouxe esse dado, mas é um dado da literatura. Paciente com sonda nasoenteral ou com gastrostomia, sonda nasoenteral, se ela fica no estômago, o paciente tem uma chance, paciente normal, sem problemas de esvaziamento gástrico, mas que está acamado por algum problema, um AVC, por exemplo, 30% desses pacientes broncoaspiram, ou numa quantidade maior ou menor, e vão ter complicações pulmonares. Se essa sonda está na via jejunal, pós-pilórica ou segunda, terceira porção, eles têm 5% de broncoaspiração. Assim mesmo vão ter broncoaspiração. Por quê? Porque tem uma produção de suco gástrico. Então, ele vai aspirar não só o problema da dieta, mas a produção do suco gástrico. Então, precisamos ter uma descompressão gástrica. Na minha opinião, os kits de gastrostomia, gastrojejunostomia, onde a sonda de fino calibre passa por dentro de uma gastrostomia de maior calibre, ela não resolve o problema de descompressão. É muito mais difícil. Eu vou mostrar algumas sondas que nós utilizamos mais adiante para resolver esse problema. Então, como eu já falei, a técnica já existe, né? Menor incidência de pneumonia, mas complicações podem acontecer não só de pneumonia. Essas sondas mais finas, elas tendem, com pacientes com hérnia, de hiato e vômitos, a subir de volta para o estômago. Elas podem dobrar, elas obstruem mais facilmente. Todas elas, independente, vão acabar obstruindo se você usar glutamida. Ela forma uma cera praticamente dentro da luz, independente do calibre, então não se usa esse tipo, a glutamina, pelas sondas. Nós tivemos no Círio vários casos de obstrução, principalmente em umas sondas de 8 frente e 12 frente. Então, veja, se eu tenho uma sonda de 12 frente, que passo via nasal para a segunda porção, por que eu passo uma sonda de 12 ou de 8 por uma gastrostomia? Para mim, isso não tem uma lógica.
Por isso que o que eu estou colocando isso para vocês, para a gente discutir. E a proposta que eu vou colocar no final, se vale a pena. Eu acredito que o Marcelo vai fazer uma tese de doutorado com ela. Eu tenho um mestrado com 63 anos, não quero mais fazer doutorado, não. Então, o que nós vamos ter que levar em conta? Gastrostomia, gastrojejunostomia. Ah, mas gastrojejunostomia é difícil de fazer como primeira passagem. É mais difícil, mas não é impossível. Nós fizemos isso há alguns anos, há vários anos, fazendo algumas adaptações, eu vou mostrar para você depois. Mas temos que pensar no paciente, né? Vou mostrar um pouco mais adiante também os dispositivos. O que, na minha opinião, e eu estou aqui para escutar vocês também, vocês acham que vale a pena ou não, mas o que eu prefiro, isso é muito pessoal, não tem tanta ciência, mas tem um pouco de experiência e por isso que eu acho que nós vamos mudar algumas coisas, vale a pena. Isso aqui é uma sonda, essa sonda que está aqui, essa aqui é um outro modelo, mas essa sonda direita é uma sonda que é mais comumente usada em São Paulo e em outros lugares. Quando eu estive no Rio Grande do Sul, me pediram fazer, faz uma gastrojejuna aqui. Eu pedi uma sonda e eles falaram, não, a gente não conhece essa sonda. E me deram essa sonda, eu não tenho problema nenhum, é uma sonda da Cook, que é é uma sonda de gastrostomia de 24 frente, aonde passa essa sonda que tem a via jejunal e a via gástrica por dentro dela. Essa sonda aqui tem 12 frentes. Ela tem uma pecinha que vem junto no kit, que você corta a sonda, aplica essa pecinha, ela não vaza o ar e você consegue passar a sonda por dentro. É uma sonda nasointeral, mesmo calibre. E você vai levar para lá com o uso de uma pinça de corpo estranho ou uma pinça de biópsia se tiver um fio amarrado na ponta. Nossa experiência é que este anteparo é um pouco mais mole. Se você deixar ele um pouquinho apertado, isso vai causar problema. Hoje mesmo, a residente me trouxe e falou assim, olha, tirei os pontos, a gente tinha feito pexia, não fui eu que fiz esse caso, tinham colocado uma sonda dessa, mas a sonda já estava entrando, que ficou um pouco apertada. Mesmo que nós recomendemos, exista uma enfermagem especializada, alguém sempre mexe na sonda, que achava que a sonda estava solta, que aquela secreçãozinha é um vazamento. Então, nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar junto. Então, essa aqui, veja só, 12 frente, com um G-tube, J, mas vocês acham que isso aqui vai dar uma boa descompressão gástrica? Eu não gosto. Minha experiência aqui nesse tipo de sonda não é. O que nós temos hoje são os ENFITs. Não existem mais as sondas que você coloca uma seringa normal. Você tem a rosca por fora da seringa que ela passa com a rosca que é interna. Então, hoje em dia, isso aqui se faz, chama ENFIT. Por quê? Porque teve gente que colocou dieta endovenosa no paciente. É para evitar essa troca. É um custo um pouco maior, mas é mais seguro para os pacientes. Isso aqui é um outro modelo de sonda gastrojejunal. Parece que é um pouco mais frequente na região, tenho essa impressão. Essa sonda nos foi mostrada muito tempo atrás, que é uma sonda da Boston, mesma coisa, passa por dentro de uma sonda de 24 frente, só que essa sonda aqui, ela tem dois tipos. Essa pigtail é para você repor ela por radiologia. E essa daqui, você tem os fiozinhos nas duas para você tracionar por endoscopia. Ela tem uma pontinha aqui, que o Lander me falou, né? Alguma coisa feita com a base de arroz, de açúcar, para dissolver. Só que eu tenho uma impressão que, para mim, isso aqui é muito duro. Eu não fico seguro de uma sonda dessa batendo numa parede jejunal, que é mais fina, e vai me complicar de alguma maneira. Então, nós utilizamos... E a mesma coisa, descompressão gástrica funciona, aparentemente, da mesma maneira que outra sonda. Então, quando nós usamos essa sonda muitos anos atrás, lá no hospital, acabamos por não aprovando. O que nós fizemos? Nós começamos a utilizar essa sonda da direita.
uma sonda gastrojejunal, calibrosa, tem 18, 22 frentes, é o que a gente mais usa, tem de 16, e passa direto. Você não precisa ter uma gastrostomia prévia. Ah, mas como é que eu vou passar isso aqui? É mais fácil eu ter o trajeto, já a fístula feita, eu tiro a sonda de gastrostomia depois de 30, 40 dias e passo essa sonda. Sim, isso é o mais comum que nós fazemos. Mas e se o médico vem para mim e fala, eu quero uma gastrojejunostomia nessa paciente? Eu vou passar uma sonda daquelas que eu não gosto, porque ele quer que drene. O paciente tem uma gastroparesia, tem algum motivo que essa dieta também não funciona para ir para frente, né? Pode ter refluxo. Então, ela vem com esse fiozinho. Esse fiozinho serve para tirar o fio daqui. A gente não usa esse fio. Porque se você tracionar a sonda por esse fio, a pinça de biópsia ou a pinça de corpo estranho, tipo Raptor, que vai utilizar, ela prende aqui. É muito ruim. Então a gente tira. Ela vem com um fio guia. Algumas vezes o fio guia funciona bem, mas quando é uma troca. Para uma troca funciona bem. Na primeira passagem, posso levar o fio guia. Vou precisar de uma pinça para levar esse fio guia lá para frente e descer a sonda por cima. Então, você tem que estar apto às duas técnicas. Sobre um fio guia que foi levado com uma pinça de biópsia ou de corpo estranho para a segunda, terceira porção do duodeno, ou você pegar uma pinça de corpo estranho e jogar a sonda sem guia. As duas técnicas funcionam bem. Eu prefiro com a pinça Raptor de corpo estranho. Então, o que, que tem? Eu tenho um balão aqui e aqui tem um atemparo externo. Então, eu passo essa sonda. Quando o balão chega aqui, eu vou jogando ela lá para o duodeno com a pinça. Volto, empurro, não deixa fazer uma barriga para ir para o fundo gástrico. Quando o balão passou, enche o balão, sob visão endoscópica, traciona, posiciona e deixa a sonda para lá. O que, que acontece? Eu tenho neste trajeto aqui as perfurações para a via gástrica. E drena muito bem. Vou mostrar a foto mais adiante. E mais recentemente, nós temos um bottom gastrojejunal. Isso é muito interessante. Tem pacientes que falam, doutor, o senhor vai passar um bottom? Não, eu não tenho a sonda com bottom, porque todo mundo acha que o bottom é o the best. Mas ele é bom em situações quando você manipula o paciente em casa. Tenho pacientes que já perderam a sonda na hora do banho. Por quê? Porque alguém prendeu a sonda no corpo na hora de levar o paciente. A gente tem que pensar nessas situações. Então, eu acredito que esta é uma excelente opção. Óbvio, é um pouquinho mais chata. Por quê? Esse balão, você tem que saber a distância da espessura da parede. E como é que a gente faz isso? Se for uma primeira passagem. Eu vou explicar mais adiante. Aí é uma ideia. Me perguntaram, o que que essa maçã está fazendo aqui? Não é para espremer e jogar o suco de maçã aqui, não. É que este balão dessa sonda, diferente dessa aqui, que é mais redondo, isso aqui, quando está mais cheio, ele é mais plano, nos dois lados. Então, ele acabou fluindo um pouquinho melhor, sem fazer tanta pressão, porque ele pega uma área um pouco maior aqui. Já na parte externa, ele só se apoia em 4 pontos, não se apoia inteiro. Aparentemente, dá menos reação e é mais fácil de manipular. Isso aqui é uma trava, porque ele tem as travas anti-refluxo, como todos têm, só que está vendo, ó, tem uma via gástrica e uma via jejunal. Esta via jejunal é fluorescente, para que se em algum momento, num escuro ou num problema que você precise ver, acharam por bem que fosse fluorescente. É interessante, fica bonito, tem uma foto bonita, mostro para vocês, mas não sei se é tão necessário. Mas, pelo menos a verde é onde vai a alimentação e a branca é onde vai a drenagem. Tá? Então, eu acho que tem outra vantagem também. Esta sonda, ela não é uma sonda que não dobra, difícil de dobrar. Ela acaba dobrando mais aqui, nessa região, dependendo do lugar onde ela ficou. Se ela está muito apoiada na parede posterior do estômago. Isso eu já tive problema, mas é muito raro. Tá? Esta sonda aqui, com essa mola por dentro,
tem menos chance de fazer essa dobra. Mas a nossa experiência ainda é inicial nisso aqui. Então, aqui a sonda, a caixa da sonda, nós temos 16, 18, 22 frente. O comprimento é de 45 centímetros. Opa, só serve para adulto. Não dá para fazer isso em criança. Como pegar uma criança pequena, colocar uma sonda de 45 centímetros, não dá. Vai ficar lá embaixo. Então, isso aqui só serve para adulto. Você pode fazer controle radiológico, fazer o que você quiser depois, para saber se a sonda está sempre bem posicionada. Então, aqui nós temos uma imagem. Uma gastrostomia normal, uma sonda fina de 12 frentes, às vezes são 8 frentes, com isso aqui que vai fazer a drenagem. Por isso que eu acho que é muito estreito. A vantagem daqui, ó, aqui que eu falei para vocês, aqui eu já tive dobra, mas aqui tem também que tomar outro cuidado. Se você girar, como você gira uma gastrostomia, a sonda sai do lugar. Então não é para ficar girando. Eu já peguei, enfermeiro, não, tem que girar aqui. Bom, saiu. Então, na hora de posicionar é aqui que vai ficar, não fica girando, só controla a pressão na parede para não esquemear. Mas aqui, ó, eu tenho os orifícios que vão fazer a drenagem do suco gástrico ou do que for necessário. É mais eficiente. Nós usamos isso daqui, acho que há mais de 10 anos, esse tipo de sonda. É interessante porque, nas minhas andanças pelo país, pouca gente conhece esse tipo de sonda. E ela obstrui muito pouco. Ela só obstruiu quando teve glutamina. Então, na minha opinião, este tipo de sonda hoje é o padrão lá no Hospital Sírio-Libanês, porque a nossa experiência foi ruim com as outras. A proposta começa aqui. Como ainda é um estudo inicial, eu não tenho isso daqui, a ideia colocada no papel. Nós temos hoje, eu vou mostrar para vocês, nós temos a nossa técnica de gastrostomia com gel, com fio e alça de polipectomia feita em casa. Existe um dispositivo de pexia hoje no mercado aqui, parecido com esse. Então, isso nós conseguimos fazer uma pexia e eu costumo colocar uma sonda, uma agulha de raquianestesia 0,25 para me guiar. Às vezes uso até 3 agulhas para saber escolher os locais onde eu vou fazer a passagem do gelco. E eu gosto de fazer suturas, pontos mais distantes, 2 dedos, cerca de 2,5 a 3 centímetros de distância um do outro, fazendo um quadrado com 2 pontos de pexia. O dispositivo que tem hoje no mercado aqui no Brasil, ele tem 1 centímetro. Eu acho muito pequeno. Porque se você não fizer direito, uma vez eu até falei com o Marcelo, o Marcelo falou para mim, mas eu faço um triângulo com 3 pontos. A gente sabe que no adulto você até pode fazer isso. Numa criança, muito difícil. Então eu prefiro, para criança, a ideia é essa. Nunca fiz pexia em criança, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Esse dispositivo que tem 1 centímetro. Eu acho viável, por isso que vai ser a proposta. Aqui, vejam que faz a pexia e passa um bottom. Primeira vez que eu passei um bottom, estava no centro cirúrgico, 1h30 esperando uma sala, lá no Sírio, andando com a doutora Shiba para lá, para cá, a sala não saía. Aí eu perguntei para uma enfermeira, o que é isso aqui? Ela falou, é um cistocate. Cistocate? Porque eu vinha de um hospital do estado, em Santos, que a gente, para fazer, a gente não fazia punção, a gente abria, fazia cistostomia, né? Abria, pegava a bexiga, punha uma sonda de fora e suturava embaixo, né? Paciente com obstrução da próstata. Eu falei, cistocate é um cistocate permanente. Opa, tem mais uma ideia aí que já usamos 20 e tantos anos atrás, que eu acho que a gente pode resgatar. Então, mas como eu sei o tamanho, como eu vou saber? Alguém sabe me dizer como é que eu vou saber a espessura da parede? É simples. Eu pego aquela agulha de raquianestesia, estou fazendo endoscopia, a agulha sai, na hora que aparecer a ponta, eu ponho um Kelly por fora, tiro e meço. A agulha de raquianestesia não vai complicar ninguém. Tanto que a agulha não sai no estômago, eu ponho em um lugar, ponho no outro, até sair. Porém, é aqui que eu vou fazer.
Então, eu posso fazer isso. Eu vejo que tem 1 centímetro de agulha, é um bottom ou um bottom gastrojejunal que eu vou passar de 1 centímetro. Vamos levando a ideia adiante. Desculpa o contraste, mas é porque a tela ficou assim, esse é o dispositivo que nós temos hoje no Brasil. É uma empresa aqui em Indaiatuba que importa e monta um kit. Ela traz este sistema de sutura, ela traz um trocáter, que é um trocáter que corta muito bem, você não precisa fazer força para fazer a punção, e vem com uma sonda. Lá no Círio, a gente não usa sonda, a gente tem usado esse tipo de material, porque aqui você vai sair uma alça que vai fazer exatamente isso. E aqui você põe um fio 2,0, empurra para baixo, ele vai entrar na alça. A alça sai angulada a 90 graus. Fechou isso, você puxa, você faz o ponto total. Então, eu acho que e eu tenho convicção disso, que essa distância que é pequena, na criança a gente consiga fazer 2 pexias, 2 pontos. Sempre colocando uma agulha no meio, uma agulha de 0,25. Se eu fizer isso, eu vou chegar onde eu quero, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. O Marcelo faz assim com a cabeça, porque eu perguntei para ele e ele gostou da ideia. Este aqui é um cistocate descartável. Esse cistocate vem num conjunto de 8 a 24 frentes. Então, poxa, eu tenho desde uma criança para passar uma sonda de 14 frentes, é só escolher a medida certa, até um adulto. Então, eu tenho um trocáter, passa sobre um fio guia, isso para uma agulha, colocar um fio guia dentro, posso dilatar a parede gástrica e vou jogar uma sonda aqui por dentro. Só que na hora de jogar essa sonda vai entrar inteirinha até encher o balão e tracionar, porque vou perder ar. Mas isso não tem problema nenhum. Assim que a gente faz, eu vou mostrar para vocês. Perde o ar, mas eu consigo passar a sonda lá para baixo até chegar no balão. Então, faço pexia nisso. E será que eu consigo fazer isso numa criança? Eu acho que sim. Nos modelos que nós fizemos, modelo boneco, parece que a coisa funciona bem. Por isso que eu ainda não fiz na criança, mas isso... Por quê? Porque para fazer isso na criança é uma técnica nova. Existe uma vantagem. Poxa, isso é muito caro. Tá bom. Tem um trocáter permanente de 5,5 milímetros disponível no mercado e ele tem uma canaleta aqui. Você faz a pexia, você passa esse trocáter no meio dos pontos e joga a sonda pela canaleta lá dentro. Foi assim que a gente passou o bottom. Fizemos a medida, o bottom estava disponível, dos vários que nós tínhamos ali no nosso armário, e pela canaleta a gente jogou o bottom para dentro. Então foi um bottom de primeira passagem. Isso 25 anos atrás. O nosso defeito, como um colega, sempre o Monkey Miller, que eu sempre cito, falou, vocês fazem, mas vocês não publicam. É um grande erro nosso. Mas será que isso vai funcionar? No modelo, no boneco, funcionou. Aqui eu vou, para quem não conhece, eu vou mostrar um filme que tem 20 anos, mostrando o que é a gastropexia e a nossa ideia. Não tem kit e não tem nada aqui. Tem gelco, tem uma alça de polipectomia adaptada e tem um fio. Tá? Então, veja, a luz, agulha de rack 0,25, ela é colocada escolhendo o local onde vai ser feita a punção, e no entorno dela, que é a anestesia local, o paciente está sedado, no entorno dela é que nós vamos fazer as pexias. O Dr. Ashiba fazia 4 pontos na tese de livre-docência dele. Aí, um dia, nós conversamos, por que não fazemos 2 mais largos? Não adianta, não preciso ligar o outro lado do quadrado. O estômago já está tracionado, por isso que ele é mais largo, no adulto. Então, veja, a agulha, o primeiro gelco, passou a alça que está dobrada. No computador fica um pouco mais, fica mais fácil. Aqui ela perde muita resolução. Você gira com outro gelco,
passando já por dentro da alça o fio, que é o que o Kelly Kit vai nos dar, tá? Ou a gente, isso é para adulto. Passa o fio para dentro. O Sérgio conhece bem isso aí, né, Sérgio? A gente fez muito curso mostrando isso. Os americanos falavam que não funcionava. Só que foram eles e os europeus que começaram a fazer os kits de pexia. Por quê? Porque viram que complicava, tinha paciente que complicava. Paciente oncológico não cicatriza o estômago. Puxou a sonda cai. Quando você tem uma pexia, não é em todo caso que a gente faz, mas tem os pacientes que nós fazemos porque eles são agitados, eles podem chance de arrancar a sonda, né? Então, você fica mais seguro, você vai para casa um pouco mais tranquilo, ninguém vai te chamar à noite para saber que o estômago caiu. Tá? Então, o primeiro ponto foi dado, está sendo tracionado, vai fazer o segundo ponto. As mãos são do Renato Hasegawa, ele foi assistente lá com a gente, foi nosso residente, extremamente habilidoso. Então, o segundo ponto sendo dado, olha lá, a distância, a agulha no meio, a agulha é o local onde vai ser feita uma punção. Aí é interessante porque esse cistocate, a gente trabalha ele como se fosse um trocáter de cirurgia laparoscópica. Então, quem tem essa experiência acaba trabalhando melhor. Já o trocáter que vem no kit da GMI, que é aqui de Indaiatuba, você não pode girar. Se girar, ele vai sangrar. Então, você tem que colocar, só empurrar. Vai descer que esse na manteiga. Mas o nosso taxa de sangramento é um pouquinho mais alta do que com outro tipo de, quando a gente usava esse tipo de trocáter. Porque vocês vão ver que a ponta do cistocate, o mandril, ó, vai fazer uma incisão na pele, suficiente para que a pele não segure o cistocate. O cistocate está aqui. Olha como é que ele vai mexer o cistocate, ó. Experiência de cirurgia laparoscópica. Vai girando, vai fazendo força, vai insuflando o endoscopista, com cuidado, saiu lá na... E veja aqui, tem uma canaleta aqui, ó. O que acontece? Não coloca muito lá para dentro, traciona, então o estômago não vai cair, não tem problema, só quem tem alguém tracionando ali também. Então tem duas pessoas aqui, né? Não tem um só. Está tracionando, tá vendo? Está com Kelly, está tracionando. Aqui é uma sonda de gastrostomia. Nós já fizemos isso com gastrojejunostomia, com aquela sonda Avanos que eu mostrei para vocês. Dá trabalho, é o estresse na hora de passar, porque perde, ó, mas a sonda está lá dentro. Se empurrar a sonda toda para dentro, encher o balão e tracionar, você tira a camisa, está feito. Depois é só jogar lá para dentro. Dá mais trabalho, demora mais, mas você vai ter menos complicação em termos nutricionais para o paciente, em termos de broncoaspiração. Você pode começar rapidamente a nutrição desse paciente e é só dar um nó, não apertar na pele, porque senão vai cortar quem é fio. Nós deixamos uma média de 12 dias esses fios aí, baseados no trabalho que o doutor Ashiba fez em cães na época. Né? Então, o que eu faço aqui diferente? A sonda gastrojejunal, ela está aqui, ela geralmente vai para o fundo gástrico. Aí começa um trabalho, pegar a sonda, levar ela lá para baixo, dar uma girada, ver para que lado vai girar e acaba colocando a sonda para além da segunda e terceira porção do duodeno. Então, isso é a nossa ideia de gastrojejunostomia que nós fizemos em adultos. E por que eu falo que vai lançar uma ideia? Porque é aquela slide primeiro, quando a gente falou em criança, fundoplicatura e gastrostomia. Evitar. Vamos ser honestos, a gente vai querer tirar a fundoplicatura do cirurgião pediátrico. Se eu fizer uma técnica muito semelhante dessa, com cistocate mais fino, com uma sonda de 15, 22 centímetros, dependendo do tamanho da criança, eu vou dar a dieta jejunal e vou evitar a broncoaspiração. Então, será que eu consigo evitar a fundoplicatura? Eu fiz uma gastrostomia no Hospital Mário Covas uma vez, e a sonda, a criança tinha uma fundoplicatura, ela tinha 5 meses, e ela tinha um retardo de crescimento, era uma criança sindrômica,
E a sonda saiu na parede posterior. Eu falei, que esquisito, está na parede posterior, aqui está na anterior, não sei o que lá, tal. Só que, de repente, o residente foi lá e, pum, passou a sonda. E eu gosto de colocar agulha. Ele colocou o gelco. Falei, eu não vou tirar esse gelco agora, eu vou fazer a gastrostomia. E pedi para que observasse a criança. O que aconteceu? Chego na segunda-feira, está bem a criança? Está mais ou menos, vai para a cirurgia. Estava o cólon. O cólon, na hora que fez a funduplicatura, o estômago girou, o cólon aderiu e ficou na frente do estômago. Você não consegue identificar. Transiluminação na criança é muito fácil. Pode estar o cólon, pode ter o que for lá na frente e você vai fazer isso. Já dizia Monte Shaik, que fez a jejum, que é quem descreveu a jejunostomia endoscópica em 94, se não me engano, 92, com push enteroscopia, que um dia você vai pegar um cólon. Eu já peguei 3. Um em criança e 2 em adulto. Um no meio e um na parede contramesenterial. Então, isso pode acontecer, mas podia se evitar, né? Porque por que fez a funduplicatura e não fez a criança sindrômica e não fizeram a gastrostomia? Então, vamos fazer a gastrostomia e não fazer a funduplicatura. Porque funduplicatura eu vi num adulto que fez quando era criança, estava lá. Mas hoje eu fiz uma endoscopia numa senhora que tinha 4 meses de funduplicatura, que eu não vi a funduplicatura. Está com uma esofagite enorme, 4 meses de cirurgia. Vocês sabem que músculo com músculo não cicatriza bem, ou seja, a crurorrafia vai mal, na criança também. Então, apesar de a cirurgia laparoscópica ter facilitado a realização da funduplicatura, a gente pode ter complicação. Então, só para lembrar, nós utilizamos estes tipos de sondas para adultos. Não gostamos, não gostamos desse tipo de sonda como drenagem ou para alimentação. Essa é a imagem que nós temos da sonda colocada com fio guia, tudo, mas não me agrada muito, né? Existe uma coisa que eu posso falar, serve para os 2 tipos de sonda. Se a sonda está, por algum motivo, voltando para o estômago, tinha uma paciente que tinha contração o tempo todo, e a sonda vinha toda hora para o estômago. O que a gente faz? Amarra um fio na ponta da sonda, põe um clipe lá embaixo e segura a sonda. A maioria das vezes vai bem. Fixa a sonda lá e acaba evitando que essa sonda suba para o estômago novamente e cause alguma complicação. Só para lembrar, a gente está deixando as jejunostomias diretas para os pacientes que têm uma anatomia alterada, que tem uma gastrectomia, mesmo um bypass, ou tem um Y de Roux por algum motivo. Tem uma paciente do Rio de Janeiro, lá que a gente vai no Copperstar, ela estava com 37 quilos, ela tem uma estenose de uma esôfago-coloplastia, e a gente dilatando ao longo dos anos, cada 15 dias, hoje uma média de 4 meses, mas ela vem emagrecendo, porque ela estava se adaptando à dieta. Desci lá, vi a luz, demorou um ano para os cirurgiões aceitarem, porque é uma paciente super especial, o dono da Redditor mora no 1º andar, eles moram no 2º e no 3º, todo um environment especial. Fizemos uma jejunostomia direta, o paciente engordou 18 quilos. Aí ela, por conta, parou com a dieta à noite, cortou pela metade e tudo, porque ela estava ficando muito gorda. A gente foi ver, ela estava com uma deficiência nutricional, deu um problema, ficou mais 3 vezes internada da última vez. Mas a imagem é muito parecida com isso. Então, lembrar os tipos de sonda, eu não vou entrar em detalhes, né? Acho que já falei bastante, eu estou além do tempo. As complicações sempre acabam sendo vantajosas e desvantajosas conforme o tipo de paciente, então a gente precisa escolher muito bem a sonda, lembrar da gastrojejunostomia direta e, eventualmente, começar a fazer um trabalho para que essas crianças também se beneficiem desse tipo de tratamento. Para lembrar, isso daqui de 1 a 7 centímetros, 14, 16, 18 frentes. Veja as medidas que nós temos: 15, 22, 30 e 45. Então, eu posso colocar isso em criança.
a criança já tem uma gastrostomia, mas será que ela vai se beneficiar da gastro-jejum? Vamos levar em conta, fica até mais fácil de colocar, né? Não precisa ser na primeira passagem. Mas se for de primeira passagem, eu acho que a gente muda um pouquinho o jogo em relação a esse tipo dessas crianças. Aqui a sonda é até interessante falar, né? Já falei, verde, fluorescente é jejunal e o branco é a via gástrica. Lembrar que essas sondas desse tipo, a via jejunal sempre é mais calibrosa. É bem maior do que 12 frente. 16 frente tem uma via gástrica estreita, uma via jejunal maior. Então, por isso que ela obstrui muito menos ou praticamente não obstrui. Essas ondas dão muito menos trabalho. Mas elas têm que ser trocadas uma média de cada 6 meses por causa do balão, da deteriorização do silicone e da reação da nutrição, né? Essa é a paciente que eu falei para vocês. Vocês vejam que nós colocamos, como é que ficou o bottom nessa menina. A mãe dela achou que para trabalhar é melhor, porque as cuidadoras retiram os tubos de drenagem e de alimentação, e na hora de dar banho para essa menina é muito mais fácil. Tá? É uma pena, já tive até na casa dessa menina para fazer troca de sonda, mas é uma síndrome do cromossomo 21, uma coisa muito rara, e ela vem com a coluna cada vez mais entortando, cada vez mais. O colega que mandou, que pediu a gastrostomia, passou por 3 hospitais, não fizeram. Ela acabou me procurando. Falei, vamos tentar, né? Assim, não deu para fazer. Mas foi muito fácil, fez a gastrostomia, só que depois ela começou a broncoaspirar, ela me ligava da UTI. Só trocar a sonda, doutor. Ligava no meu celular. Então é uma pessoa muito querida. A mãe teve o neo de colo. Então, assim, se uma vai, outra vai. É uma situação. Aqui, ó, para mostrar mais um pouquinho. E para lembrar que a gente não sabe o que acontece amanhã. Mas eu acho que se a gente trabalhar um pouquinho mais, realizar as ideias, a gente consegue mudar, não o nosso futuro, mas o futuro desses pacientes a quais nós nos dedicamos. Então, eu queria agradecer, discutir, ou então podemos ir direto para o vinho, para a aula de vinho, porque acaba sendo mais rápido, né? Muito obrigado. Obrigado, Marco. Ele tem que ficar no quadrado, porque daí o pessoal fica vendo a gente melhor. É. Depois eu queria pedir até. Você quer trazer o microfone? É porque você fica com um, eu fico com o outro. Depois queria até pedir para ver se tiver alguma pergunta no chat, porque. Ah, para fazer pergunta. Fica uma com você e uma a gente passa aí para quem quiser fazer pergunta. Alô? Beleza. Alô? Para o pessoal de casa. Enfim. Bom, deixa eu começar fazendo perguntas aqui. Você falou que você não gosta do fio que vem junto na sonda, que quando você vai passar aquela extensão, você corta o fio. Mas se precisar, aquele fiozinho que vem na sonda, já que você fala aquele fiozinho. O pessoal dá risada, porque eu abro a sonda e falo. Alô, tá escutando ou não? Eu pego e arranco aquilo lá, mas raramente precisa aquilo, porque eu acabo usando uma pinça de corpo estranho. Não, mas daí vem minha pergunta. E se depois começa a voltar, e você precisa pôr um clipe? Vou falar uma coisa para você. Eu coloquei, acho que em 2 pacientes em todos esses anos, um clipe. Aí eu tiro a sonda, amarro um fiozinho nosso de algodão e ponho lá para baixo. Entendi. Aí outra pergunta. Você acha que, primeiro, para fazer a jejunostomia direta, você usa o gastro, você usa o colono para poder tentar ir mais longe, para fazer a transiluminação da alça de jejum? A direta? É. Então, assim, aí existe a direta já é mais difícil. Tiro pequenininho? É o tiro pequenininho. Então, a jejunostomia direta, você tem que usar um enteroscópio, né? Ou que o colono vai muito longo. E você precisa passar a pinça, empurrar tudo. Nesses pacientes, o que a gente prefere é fazer a gastrojejunostomia. Se ele está com o estômago intacto, eu faço a gastrojejuno. Agora, se ele tem um Y de Roux, eu vou fazer pela uma técnica muito parecida, igualzinha ao PUM, né, que é a tração, uma alça jejunal. Então, é muito raro a gente precisar hoje. Em algumas situações, em pacientes muito especiais,
eu ajudei lá no Alabama a fazer a jejunostomia por enteroscopia. Eu não faço enteroscopia, eu não faço, mas é possível. Mas eu não sei até que ponto é necessário. Aqueles pacientes eram pacientes assim muito complicados, com várias cirurgias, e eram pacientes que estavam fazendo vácuo, fez a jejum por via por enteroscopia. Mas aqui no Brasil, o mais comum é gastrojejum, jejum direto em paciente com anatomia alterada e a gastrostomia comum. São esses três. Essas que você fez direto, você fez com o enteroscópio, então, com o auxílio do enteroscópio, as jejunos direto. Não, em pacientes com anatomia alterada. Alguém tem alguma pergunta aqui? Tem alguma pergunta do chat? Você acha que apareceu aí alguma coisa? Tem, ó, Eduardo. Uma opção interessante é a associação com laparoscopia, nesses casos assim mais difíceis, com anatomia e abdômen operado, eu já fiz alguns e que vai muito bem. Às vezes a gente fica insistindo na técnica endoscópica e fica tendo alguma dificuldade ali. Essa associação me surpreendeu e você ganha bastante tempo. Nós chegamos a fazer algumas associações lá no começo da laparoscopia. Hoje eu acho que a gente precisa insistir, né? Porque o problema é você, se tem anatomia alterada, onde aparece a luz, eu vou fazer. Agora, se eu não conseguir, existe uma outra opção antes para fazer ser mais invasivo, que é o Daniel Moribe gosta de fazer, eu acho que até, eu sei, por que eu não tenho tanto caso, quase nenhum, ele tem mais. Eu não vou entrar nessa seara, mas é usar tomografia. Quem coloca a agulha no local é o radiologista intervencionista. E a gente vai lá com o aparelho, pega o fio e faz a jejunostomia ou a gastrostomia. Então, os pacientes que o estômago está no tórax, então fica mais difícil. Então, você consegue resolver uma grande parte desses pacientes associando a tomografia. Eu acho mais interessante. Então, a laparoscopia ainda é uma cirurgia minimamente invasiva, mas é mais invasiva do que essas outras. Mas dependendo do hospital que você está, não é tão fácil você ter um radiologista que consiga te auxiliar com uma intervenção. E a laparoscopia, para a grande maioria dos cirurgiões, você consegue acesso em qualquer hospital. Então, assim, nesses casos, no que eu trabalhei, enfim, eu fui por esse caminho e deu muito certo. Não, eu acho que Entendeu? o que você resolveu, e é o que você tinha, o arsenal que você tinha era esse, eu acho que você fez certo. Entendeu? Eu acho que tem que tudo isso ser levado em conta. Então, é plausível o que você está falando. O ultrassom pode te ajudar também, né? O ultrassom endoscópico pode te ajudar a balizar em alguns casos. Não sei se você tem usado para. Eu nunca usei ultrassom endoscópio. E se você pegar a literatura, foram poucos centros e o número de casos que utilizaram ultrassom endoscópico para você passar a agulha de dentro para fora, que é assim que foram feitos, eu acho que acabou não vingando. A gente nunca utilizou isso, porque quando você não vê a luz, eu acho melhor levar lá no Círio, a gente leva para tomografia, porque você passar ultrassom, aí eu tenho que. Outra coisa, é mais fácil eu conseguir de um convênio, autorização a fazer uma tomografia, do que eu fazer uma ecoendoscopia intervencionista, que o custo vai muito lá para cima. É só agulha e tudo mais. Na tomo, ele vai colocar um gel, que é o mesmo que a gente vai usar. Mas o que você falou é verdade. Uma situação, se tiver uma ecoendoscopia e for viável, é outra opção também, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais provocativa. A gente tem uma situação que a gastrostomia traz uma certa frequência gastroparesia. Então, o paciente vai bem no começo, depois ele começa a ter um pouco de gastroparesia. E às vezes a gastroparesia, você tenta manejar, você não consegue tratar. Estamos com um caso agora, assim, recente, até meu próprio filho começou mais ou menos assim. A pergunta é, talvez fizesse sentido, faz a gastrostomia, você pôs lá a primeira passagem e tal, talvez até evolui com a primeira troca, mas em algum momento, já pensando
em fazer a gastrojujuno, essa sonda de gastrojujuno, antes mesmo de haver necessidade para broncoaspiração, tudo, considerando que broncoaspiração e gastroparesia andam juntos, né? Então, seria algo para a gente imaginar que, ok, em algum momento eu vou ter que fazer uma gastrojujunostomia. Você precisa levar em conta é o seguinte, até o Lúcia, se você quiser passar, você tem uma sonda, né, que você me falou? Você tem que levar em conta uma coisa. A gastrostomia eu troco em casa, né? A gastrojejum eu troco no hospital. Eu tenho que sedar esse paciente. É uma desvantagem. Então, você colocar a sonda esperando o que vai acontecer, eu acho que você tira a chance de, toda hora, cada 6 meses, você ir para o hospital para trocar a sonda, tirar o paciente de casa, é um pouco mais difícil. Então, eu acho que você tem que dar uma chance maior para a gastrostomia. Não, você já teve troca, né? E se está relacionado a isso, troca. Aí você vai ter que levar ele para o hospital para trocar outra vez. Mas tem gente... nos Estados Unidos, a radiologia intervencionista é muito forte. Eu tive no hospital com 15 salas de radiologia intervencionista. Não, eu fiquei bobo, porque estavam todas cheias. Eu fazia um U assim no negócio. Eu fui ver um caso, de 15. Então, eles trocam por radiologia, porque aí eles não cedem o paciente. E ele faz, é diferente. Não, ele passa o fio. Vamos supor, ele já está com uma sonda de gastrojejum, ele passa o fio, Sedling, eu sempre faço Sedling. Ele passa o fio, tira e passa sobre o fio. O fio vem por causa da radiologia intervencionista. Então, você pode usar essa opção. Tá? O negócio é que é a mesma coisa. A gente, como endoscopista, vem para cá, a gente troca. Nós temos anestesista sempre, tudo mais. Então, são maneiras de se realizar o mesmo procedimento. Legal. Mais alguém com alguma dúvida? Alguém tem no chat? Alessandra, você falou que faz endoscopia pediátrica, né? Do que você escutou, você acha viável a gente fazer gastrojejunostomia em primeira passagem nessas crianças, aonde se faria a fundoplicatura? Eu quero saber da tua experiência e do que você pensou enquanto eu falava essas coisas aqui. Eu achei interessante, mas eu nunca ouvi falar realmente dessa opção, né? Mas achei bem viável, melhor do que fazer uma cirurgia, né, na criança. Achei interessante. Só fala no microfone, que daí o pessoal de casa consegue ouvir. A gente aqui ouve, mas o pessoal de casa... Eu falei da laparoscopia pelo seguinte, eu faço muita gastrostomia para criança da PAI de Indaiatuba. Isso já quase há 25 anos. E é comum a criança ter a válvula, a DVP. E aí, pelo risco de você acessar e pegar essa válvula, a gente optar pela laparoscopia. E o evolutivo é muito rápido. E as que eu fiz, assim, de já programar jejum, essa sua indagação, sabe? Realmente a criança tinha um hiato alargado, tinha uma gasparesia, o pediatra já falava, ó, já vamos programar uma jejum. Então, você já tinha uma segurança, assim, e já deixava a sonda. Então, foi bem, bem legal. A derivação ventrículo-peritoneal, ela não é contraindicação nem maior nem menor que uma gastrostomia ou uma gastrojejunostomia por via endoscópica. Porque uma simples radiografia, você sabe onde está o trajeto do catéter, né? E você consegue fugir do catéter. Então, assim, nós realizamos também vários procedimentos. A literatura ela é condizente com isso, e você não tem problema em realizar a gastrostomia por via endoscópica. E eu não precisaria levantar a literatura. Porque a criança, por ter um espaço menor, é isso que eu estou falando, às vezes você, na laparoscopia, você resolve rápido, entendeu? Eu, particularmente, eu falo de criança porque eu fiz cirurgia pediátrica na época da minha vida, né? Eu acho que é muito invasivo ainda para uma criança isso. Não, isso é particular, você pode não achar. Eu acho. Eu acho que a endoscopia, ela tem lugar e ela vai ocupar esse lugar
se a gente conseguir realizar algumas ideias. Eu, particularmente, acho a laparoscopia, porque eu estou falando de criança de 5 quilos, você entende? De 6 quilos, 4 quilos. Eu acho que se a gente conseguir resolver isso por endoscopia, é muito mais Não, sem sombra de dúvida. interessante. Mas na prática, assim, é um desafio. Entendeu? A medicina é um desafio. Não, sim, na criança. Estou colocando a minha. Não, sim, porque eu como com essa experiência pequena que eu tive em cirurgia pediátrica, eu tenho até hoje, a gente é responsável pelo serviço de endoscopia do Menino Jesus, do pessoal do PROAT, que é transplante hepático. A gente, então, inclusive, eles vão fazer um transplante de Delgado, agora pela segunda vez, a primeira paciente até que era de Campinas, foi 1 ano e meio de batalha. Eu acho que o que a gente conversa, o que os cirurgiões, esses cirurgiões conversam com a gente, eles pedem para que a gente resolva mais os casos por endoscopia. Teve alguns casos que a gente acha que eles exageraram um pouco. A criança tinha 30 cirurgias, ninguém queria operar. Por quê? Eles não iam chegar. Aquele abdômen. Agora, quer que eu faça por endoscopia? A pergunta faz. E se complicar, é a minha cabeça que está na guilhotina, né? Então, eu acho que essa discussão é sadia e é a partir daí que a gente vai tendo novas ideias. Obrigado. Tudo certo, pessoal? Então, antes da gente só terminar essa fase a gastro, eu queria pedir a gentileza da Andréa trazer aqui o mimo que você vai levar para casa, que é a nossa marca de, pelo menos, o palestrante toma vinho. O estoque está baixo. Né? Tá bom, contribuir para o estoque. Pode tirar a fotinho. Obrigado, Marco. Uma salva de palmas para o Dr. Marco. Acho que foi uma bela aula e ele deixou ainda uma provocação para a gente tentar levar adiante essa ideia. Bom, vamos fazer aqui aquela fase do intervalo. A gente vai chamar o pessoal dos patrocinadores para fazer um recadinho para vocês. E vou chamar aqui a Andréia e o Daniel. Vocês vão falar pela SciTech primeiro? Então, representando a SciTech aqui, o Daniel vai dar uma palavrinha com vocês. Boa noite a todos. Lembrando que a gente está faltando 68 dias para o final do ano, né? Valeu, Wagner. 68 dias para o final do ano, foi um ano bastante desafiador e foi um ano bastante satisfatório também, porque a gente conseguiu trazer muita novidade, né? A SciTech lançou recentemente a Zeus, que é a prótese de drenagem de pseudocisto, né? E é mais um item, é mais um arsenal dentro do hall de inovações que a gente procura trazer sempre para os endoscopistas, né? E para nós é uma satisfação enorme poder ter essa parceria e trazer a SciTech sempre para vocês. E sempre que tem inovações, com certeza 2025 terão outras, a gente vai ter a oportunidade de trazer para o Gastro com Vinho. Acho que tem o vídeo aí. Lembrando que a SciTech é a única multinacional brasileira, está em vários países, na área de dispositivos médicos e principalmente cardiovascular e endoscopia. Ok? Obrigado. E agora a gente teria o espaço da Endotech. Você troca de roupa e... Vem agora, Andréia? Então, a Andréia vai falar um pouquinho, então, em nome da Endotech. Vou falar aqui só.
Em casa, Boa noite, tudo bem? Aproveitando o gancho do Dr. Marco Aurélio, que ele trouxe aqui, falou sobre várias técnicas para alimentação interal, eu queria reforçar que a Endotec está aqui na região com a linha da GMI. Então, vocês podem, tanto na Unimed de Campinas, como outros convênios, por exemplo, Plano Samaritano, contar com esses acessórios e, inclusive, a Pexia, tá? Temos a Pexia, gastropexia, tanto para adulto como para criança. É um prazer a Endotec poder, no ano de 2024, tá iniciando, né? Debutando aqui no Gastro com Vinho, é um prazer. E se Deus quiser, traremos outras inovações para vocês, tá bom? Obrigado. Curtam a noite. um videozinho também. Eu queria deixar um testemunho, porque esse kit da GMI eu conheci no Hands-On ano passado, gostei, e acabei pedindo, consegui fazer no meu sogro, e deixei lá no São Luís disponível para quando precisar já estar cadastrado lá. Achei muito legal. Bom, agora eu queria passar a palavra para a Vanessa, que veio representando a Apsen aqui para dar o recado para vocês da noite da Apsen. Olá, Vanessa. Bom, boa noite a todos. A gente está muito feliz de estar no primeiro ano participando do Gastro com Vinho, né? A Apsen é um laboratório nacional que a gente tem alguns produtos específicos na gastro. O principal produto da grade é o IBP, que é nosso Uniloc, e a gente tem alguns produtos também, como o Probid, que é um probiótico, Meclin, que é um antiemético, e também a gente tem a linha do Lactosil, e a gente acredita que estaremos trazendo produtos novos para a linha Gastro em 2025. E a gente está muito feliz em fazer essa parceria com vocês e a gente espera que seja o primeiro de muitos anos participando da Gastro com Vinho aqui em Campinas. No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System, que reveste o comprimido com duas camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes.
Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Então, obrigada a todos pela presença e pela parceria. Obrigado, Vanessa. Agora eu vou chamar aqui, representando a MITFOX, a Ariane. Na última vez eu fui induzido ao erro, peço desculpas publicamente agora, mas a Ariane vai mandar um recadinho aqui pela MITFOX, que também já é nossa parceira aqui já no segundo ano. Boa noite a todos. Bom, sou a Ariane, já estamos aí no segundo ano em parceria com o evento Gastro Convino. Aproveito para avisá-los que eu deixei um folderzinho nas mesas. Então, BMP é do grupo MITFOX. Nós somos um hub de soluções financeiras, então nós não temos apenas a assessoria contábil, mas temos a empresa jurídica, a empresa de consultoria e a empresa que cuida da profilaxia do CRM médico. Então, fiquem à vontade para dar uma olhadinha, eu estou à disposição. E depois da aula do Fabrício, a MITFOX vai sortear um vinho para os participantes, tá bom? Obrigada, gente. Aí eu brinquei com o Daniel que ele ia trocar de roupa, mas agora, representando a Lynx, o Daniel, mais uma vez, fica diferente na foto, né? Então, Daniel. Obrigado, Marcelo. A Lynx está participando pelo primeiro ano no Gastro com Vinho e também é uma empresa que vem trazendo muita inovação para a especialidade. Então, esse ano trouxe a linha Ovesco, que já era bastante esperada pela endoscopia no Brasil. O Ovesco, o Brasil foi um dos últimos dos 27 países que onde pôde disponibilizar, onde pôde, o médico pôde contar com esse dispositivo, né? Mas não só o clipe, né? Mas também outras novidades que estão vindo e em breve nós vamos levando para vocês, porque essa empresa alemã ela tem realmente bastante perspectiva de futuro, tem um pipeline de ótimas novidades e cada vez menos invasivo e com bastante solução para o médico. Então, é um orgulho a gente poder estar trabalhando com a Ovesco aqui no interior de São Paulo e no estado de São Paulo. Obrigado. E agora, para encerrar, eu vou chamar a Ana Lúcia, representando a Medical Log. O Assis que esteve com a gente nos últimos eventos, não pôde estar aqui, e a Lúcia vai dar o recadinho sobre a Medical Log. Boa noite a todos, eu sou Lúcia, estou representando a Medical Log. Nós temos o bottom gastrojejunal, o bottom também, sem só o bottom, e a gente está à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Bom, então agora vamos passar para a apresentação do vinho. Eu queria aqui, eu vou chamar o Fabrício já é conhecido, mas nunca é demais dizer, o Fabrício é da Vecchio Mundo, nossa parceira já de longa data aqui no Gastro com Vinho, mas hoje eu tenho uma fala especial, porque hoje de tarde eu descobri que é aniversário do filho do Fabrício, que ele saiu do parabéns para poder estar aqui com a gente, né? Eu queria te agradecer publicamente por esse comprometimento aqui, me senti até, nossa, vamos trocar a data, porque... E o legal, né? A gente vai falar de Sangiovese e a gente até escolheu, porque na aula do mês passado a gente degustou um vinho que ele tinha 2 tratamentos, né? Inox e barrica. E hoje a gente vai ter essa oportunidade novamente, o Sangiovese. E um dos vinhos, posso dar spoiler já, é o vinho em homenagem ao filho do Fabrício. Então, dei spoiler aqui, ele vai falar do resto da história toda, mas eu acho que fica, então, um parabéns público para o seu filho e um agradecimento especial por você estar aqui com a gente hoje, Fabrício. Boa noite a todos, obrigado, Dr. Marcelo. Realmente hoje é um dia muito especial, né? Para quem tem filho sabe o tanto que é bom, né? Como muda a vida da gente. O Vinícius está completando 5 anos hoje. E a gente não foi pensado, não foi planejado, coincidiu, né? A gente vai falar sobre o vinho dele e o da minha esposa. E o aniversário dela é amanhã.
quase que ele nasceu no Dia da Mãe, por pouco. Então, tem 2 dias seguidos aí de comemoração. Outubro é um mês de alegria. Bom, é um prazer estar com vocês novamente. E vamos falar então de 2 vinhos que têm feito bastante sucesso. Esses vinhos já estão no segundo lote. A gente fez a primeira importação em 2023, com safra 2022. E agora os que nós vamos degustar hoje são safra 2023. Muito obrigado. Esses vinhos estão dentro do nosso guarda-chuva Bagarora de Fabbri, que é a marca que eu desenvolvi há 4 anos atrás para homenagear meu avô. Falar um pouquinho já do meu avô, depois eu volto para Sangiovese. E eu já falei para vocês algumas vezes, né, que eu comecei há mais de 30 anos a apreciar o vinho com meu avô e tive a oportunidade de provar belos vinhos com ele, de aprender a valorizar o vinho, de celebrar com o vinho, de harmonizar com o vinho, né? Então essa minha paixão pelo vinho veio do meu avô, do seu Moacir, né? Isso é uma foto dele lá no Piemonte, numa barrica que produz Barolo. E aí ele tirando o vinho do tonel para provar, o vinho favorito dele era o Barolo. Então uma lembrança aí do meu avô que infelizmente não está mais conosco, mas que está sempre no meu coração e me inspirou a procurar esse caminho do vinho. A gente tem uma paixão muito grande, né, para fazer nossos vinhos. Então a gente sempre vai buscar vinhos de alto nível, vinhos com muito equilíbrio, né? O equilíbrio para mim é muito importante. O vinho, não, quando branco ou rosé, ele tem que ter o equilíbrio entre o álcool e a acidez, né? Tem que ter um aroma agradável, tem que ser um vinho sustentável, saudável, né? Então tudo isso a gente preza sempre na nossa seleção. Nós buscamos sempre um vinho que evolui na taça, né? Um vinho que traz a pureza das uvas, a pureza do terroir. Então, tudo isso que vocês vão sentir na taça tem essa nossa preocupação e o cuidado para chegar até vocês. Nossos vinhos são exclusivos. A Bagarora de Fabbri é uma marca registrada, só nós temos. Bagarora de Fabbri hoje tem 16 rótulos, 11 da Itália, entre Piemonte e Toscana. E nós temos 5 brasileiros. Inclusive, nós fizemos, né, para ajudar o Sul naquela calamidade do início do ano, fizemos com 2 vinhos brasileiros aqui, o Gastro com Vino. E nós vamos lançar mais 6 vinhos brasileiros agora. Agora em novembro, estaremos lançando 3 espumantes. Nós não tínhamos espumantes até aqui. Vamos lançar um Pinot Nero brasileiro. Vamos lançar um Alicante Bouschet. E um Chardonnay, que aí é o segundo lote. A gente já tem um Chardonnay 2020, vamos lançar o 2023. Então, o nosso projeto, né, autoral está crescendo, de 16 para 22 rótulos, e vai chegar no começo do ano que vem um vinho também da Emília-Romana, né, vão ser 23. Então, o tema da aula de hoje é a Sangiovese, né? A Sangiovese é a essência da Toscana e é uma das uvas mais versáteis da Itália. É uma uva que é impressionante, as condições que ela proporciona para o enólogo trabalhar, né? Ela traz muitas variações, muitas possibilidades mesmo para nossa taça. A Sangiovese vem da palavra latina sanguis jovis, que significa sangue de Júpiter. Isso lá atrás eles já criaram esse nome. É uma uva que tem mais de 3.000 anos. Na época dos etruscos, essa uva já era, né, reconhecida, já era plantada, já tem estudos que comprovam. Então, é uma uva histórica para a história do vinho, para a história da Itália. Ela é de origem da Toscana. A Sangiovese é uva da própria Toscana. Hoje ela é replicada em várias regiões da Itália e em outros países do mundo também. Em 1872 saiu a regulamentação de DOC, né, denominação de origem controlada do Chianti, que é
o maior símbolo da Sangiovese. Hoje a gente tem, em termos de marketing, o nome mais famoso é o Brunello de Montalcino, mas historicamente o grande vinho, né, o vinho emblemático, histórico da Toscana é o Chianti. Uva mais plantada da Itália, 10%, eu acredito que já está passando de 10% já. Por causa disso que eu falei para vocês, é uma uva que se adapta muito bem em diferentes terroirs. E ela é extremamente gastronômica, porque para a gente acompanhar a comida, né, o vinho tem que ter acidez. A acidez é fundamental para a gente ter uma boa harmonização, um bom casamento com a comida, que é a acidez que vai limpar a boca da gente e convidar a gente a comer mais e assim por diante. Vira um belo casamento. Então, a acidez é um componente vital para harmonizações, para a gastronomia e também para a longevidade do vinho. Muita gente acha que às vezes um vinho para ser longevo tem que ter muito tempo de barrica ou muito tanino, também. É importante quando a gente desenha um vinho para durar 20, 30, 50 anos. Mas sem acidez, nenhum vinho vai longe, né? Haja visto, né, os vinhos mais longevos do mundo, que é da própria Itália, do Piemonte, né, o Barolo. Aí nós temos também Borgonha, Pinot Noir, né? Pinot Noir reflete bem o que eu estou falando para vocês. É uma uva que tem pouco tanino, mas tem muita acidez, né? E tem Pinot Noirs da Borgonha, Grand Cru, Premier Cru, que duram 40, 50 anos ou mais, bem guardados, é claro. Nós temos dois tipos de Sangiovese. A Sangiovese grosso, que é a Sangiovese que é um clone típico de Montalcino, onde se faz o Brunello de Montalcino. Ela é uma uva, ela tem um bago que tem uma casca mais grossa, por isso que chama Sangiovese grosso. E a Sangiovese Piccolo, que tem um grão menorzinho e tem a casca mais fina, que é a Sangiovese que tem no restante da Toscana, né, que faz o Chianti entre os vinhos e os dois vinhos que a gente está degustando hoje. Então, vários tipos, né, de vinhos são produzidos com a Sangiovese Piccola. Chianti, o Nobile de Montepulciano. O Nobile de Montepulciano não tem nada a ver com a uva Montepulciano. A uva Montepulciano é uma uva que ela é originária de Abruzzo. Nobile de Montepulciano é da cidade de Montepulciano, que fica na Toscana, que aliás é uma cidade maravilhosa. Para quem já foi para a Toscana e não conhece, ou para quem vai, eu recomendo. Para mim, San Gimignano e Montepulciano e Montalcino são as três cidades que mais me encantam na Toscana. Tem também o Morellino Descansano, Montecucco, que é uma apelação que tem crescido bastante, que fica entre Montalcino e a região de Bolgari e Maremma, onde faz os Super Toscanos. Carmignano, que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, né? E os Super Toscanos, que também eles podem ser só com uvas internacionais, como o Sassicaia, que é só Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, mas podem ser também com o Sangiovese e as uvas internacionais. A Sangiovese tem uma característica que só ela e a Nebbiolo têm das uvas do mundo, e as duas são italianas, que é um pigmento alaranjado. Normalmente o vinho vai pegando a tonalidade alaranjada, cor de telha que a gente fala, né, ou cor de tijolo, conforme ele for envelhecendo. O vinho tinto ele vai clareando, o vinho branco vai escurecendo com a idade, né? E a Sangiovese e a Nebbiolo, elas têm esse pigmento alaranjado. Então, o Sangiovese mais jovem, a gente já percebe essa nuance alaranjada na tonalidade dela. Isso está no DNA dela e da Nebbiolo também. Ela é tão versátil que ela produz espumantes brancos. A gente vai trazer o ano que vem um branco de Sangiovese, que é maravilhoso, dessa propriedade que faz para nós os vinhos também. Como é que faz branco de uva tinta? Os franceses criaram isso em Champagne, com Blanc de Noir, né? O português fala branco de tintas. Então, eles vinificam só a polpa da Sangiovese sem contato com a casca para fazer o branco de Sangiovese. Rosés, tintos leves, tintos médios, encorpados e até vinhos de sobremesa. Então é uma uva que realmente dá um leque impressionante para o enólogo trabalhar. E ela é muito adaptável. Ela se adapta em diferentes climas. É uma uva que já se adaptou muito bem no sul do Brasil. Santa Catarina tem ótimos Sangioveses. Rio Grande do Sul tem muito bons Sangioveses. Pelo mundo, né? Estados Unidos está plantando muito Sangiovese. Então é uma uva que tem crescido a nível mundial também.
Essa é a propriedade que faz para nós os vinhos. Ela está em Firenze, ela está a 20 quilômetros da cidade de Firenze. É uma propriedade histórica que pertenceu à família Medici desde 1519. Então, quando estava descobrindo o Brasil, essa propriedade já existia, já fazia vinho para a família Medici. Aqui é a adega deles. Eles usam muito os tonéis grandes, que eles falam lá na Itália bote, né? O bote grande. São tonéis de 1.000, 2.000, 3.000 litros. Por que isso? Para diminuir o contato do vinho com a madeira, para expressar mais as características da uva e do terroir, e para a madeira não marcar tanto, né, o vinho. E também para ter uma microoxigenação para esse vinho evoluir, porque a Sangiovese ela tem uma boa acidez, como a gente falou, mas também tem tanino. Então, eles têm que trabalhar essa vinificação, né, de uma forma muito eficaz para ter um vinho precoce para ser consumido. Também se utiliza ânforas. Também estamos negociando com essa vinícola trazer um Sangiovese de ânfora deles para o próximo ano. Essa foto não está muito boa, mas é uma vista aérea, né, da mansão, da propriedade, das vinhas. Aí vocês, é uma propriedade que tem altitude, tem muita mata ainda, floresta em volta, e o solo é muito calcário. Daí a mineralidade dos vinhos que vocês vão perceber, tanto no rosé quanto no tinto. As vinhas de Sangiovese são vinhas já com mais de 20, 30 anos. Aqui é uma foto no outono, né? Essas tonalidades lindas do outono. A Sangiovese, olha que uva linda, né? Como ela, o viço que ela tem, né? A beleza, a saúde dela. Aqui uma foto interessante que lá na Toscana, né? Falei para vocês do vinho doce, tem o vinho santo, que é o vinho de sobremesa deles, que os padres, né? Os monges desenvolveram esse vinho, que é um vinho que faz com a pacificação da uva. Então a uva concentra muito o açúcar, né? E aí eles têm esse processo de maturação, né? De envelhecimento e de pacificação da uva para depois vinificar e ter o vinho de sobremesa. Normalmente o vinho santo ele vem em garrafinha de 375 ml, porque é uma iguaria. A gente não trouxe ainda, né? Poucas importadoras têm trazido, porque é muito caro, né? Mas é um produto maravilhoso. Eles fazem com a Sangiovese, com outras uvas tintas, o vinho santo tinto, e tem o vinho santo branco também, que é com a Trebbiano e com a Malvasia, que são uvas também típicas da Toscana. O vinho que está na taça de vocês, o vinho que eu fiz para minha esposa. Minha esposa chama Mariana, então é vinho de Mari. Safra 23, foi uma safra excelente. É um vinho que a gente tem aqui 12,5 de álcool. É um vinho muito fresco, é um vinho super versátil, é um vinho que tem feito bastante sucesso. Está no restaurante O Balcone, aqui em Campinas, onde era o Galonera no Cambuí. Está no Letrisquel, em Indaiatuba. Está no Oste agora, está entrando na carta nova do Oste, vai ser o vinho de taça do Oste. Então, um vinho que tem dado bastante alegria. Essa arte foi uma amiga nossa que fez, ela é médica também, a doutora Sandra, ela é uma pediatra muito querida e é uma artista. Quando surgiu o projeto, eu tenho um amigo que me ajuda desde o começo da empresa, que é o Emerson, ele falou, conversa com a Sandra, né? Vê se ela não faz para você os rótulos, que ela é muito habilidosa, e ela fez, né, essa pintura linda aí pra gente. Então, a Mariana, olhando a paisagem da Toscana, vamos fazer a degustação dele? Então, no visual, a gente tem uma cor que a gente fala que é casca de cebola ou um salmão, né? Essa é a cor que é mais procurada hoje para o vinho rosé. É um estilo que, de 5 anos para cá, a Provence tem colocado, né, no mercado, que é um vinho fácil, né? Quanto mais cor tem um vinho, mais contato teve com a casca. Aí ele fica mais duro, fica mais difícil. Hoje a gente quer um rosé fácil de tomar. Aqui a gente teve em torno de 2 horas só de contato com a casca da Sangiovese, por isso que ele é clarinho desse jeito. Ele é muito aromático, sem, né, a gente agitar a taça, a gente já percebe muitos aromas nele, né? Quando a gente agita, vai aparecer mais ainda.
Eu percebo nele notas muito florais, toques cítricos e frutas vermelhas frescas, como morango, cereja. Na boca, na minha opinião, se confirmam essas notas, com bom volume. Ele não é um vinho ligeiro, aguado. Ele tem uma boa persistência e uma acidez que convida a gente a comer. Ele não é um vinho para tomar só sozinho. Eu gosto dele com um aperitivo, com uma tábua de queijos. Ele fica muito bom, queijos moles principalmente, com alguns embutidos não tão fortes, pão e azeite, salada, eu acredito que está harmonizando bem, peixes, frutos do mar, né? Então, tem um vinho bem versátil. Eu acredito que com a acidez dele eu não testei ainda, mas eu acho que até com ostra ele vai ficar bom. Uma ostra fresca, gratinada com certeza. Mas eu acho que com a acidez dele até uma ostra fresca ele vai harmonizar bem. Vocês conseguem mais uma taça para cada um para eles provarem o tinto? Para quem não, por favor? Vai lavar? Eu acho que não tem taça para todo mundo, mas também quem não quiser descartar, fica. Vê quem não quer descartar, de repente só vê para essas pessoas mais uma taça. Vocês gostaram do vinho de Mari? Gostaram do rosé? A gente mudou bastante o perfil dele de 2022 para 2023. 2022 ele era um rosé mais raiz da Toscana, mais gastronômico. Teve mais contato com a casca da Sangiovese, então ele tinha mais cor, tinha um pouquinho de tanino e menos acidez. Ah, um ponto importante que eu não falei para vocês, a colheita é diferenciada, tá? O rosé e o tinto não é colhido no mesmo dia. O rosé é colhido antes, para ter esse frescor, né? Essa acidez que a gente quer para o rosé, eles colhem antes. O tinto é depois, aí a gente colheu um Sangiovese intermediário para fazer esse tinto, que é um tinto leve, e aí para o Chianti, que é outro vinho que a gente tem dessa vinícola, aí colhe a uva quando ela está já no ponto ideal para fazer um vinho mais encorpado. Bom, enquanto eles vão servindo o vinho de Vini, então o vinho do aniversário do Vinícius hoje, esse vinho, quando a gente pensou nele, primeiro eu vou falar da imagem porque representa muito o que é o Vinícius, pequeno. Ele é alucinado por trem, né? Então, quando eu falei com a doutora Sandra, eu falei, Sandra, tem que ter um trem passando na paisagem da Toscana. Ela pegou um aqueduto lá, italiano, romano, pôs um trem em cima, porque até hoje ele é alucinado. O dia que vai ter faxina em casa, ele monta os trilhos dele lá na sala, não pode mexer. A faxineira tem que se virar, coitada, para limpar a sala sem mexer no trilho dele, no trem dele. Então, é importante a gente salientar a presença do trem. E como a gente fez um vinho para uma criança, né? Eu falei, tem que ser um vinho descontraído, um vinho fácil, um vinho gostoso, um vinho leve, né? Um vinho com cara do Brasil, que a gente é brasileiro. Então, eu pedi um vinho de pouca maceração. Normalmente, um vinho tinto vai ter de 7 a 14 dias de maceração. Antigamente, os vinhos tinham de 14 a 40, 50 dias de maceração, por isso que os vinhos eram muito pesados. Maceração é o tempo de contato da casca com o vinho, né, com o suco da uva para fazer o vinho. E aí eu falei, eu quero um vinho leve, um vinho, né, estilo um Pinot Noir, vinho fresco, que se quiser também, num dia muito quente, pode tomar esse vinho num balde com gelo, que ele vai muito bem. Aí vocês veem a cor dele, né? A cor dele é muito clara. Então ele teve só 2 a 3 dias de maceração esse vinho. Tem 12,5 de álcool também.
ele é muito aromático, né, para um vinho tinto, ele tem bastante aroma, e ele é praticamente um vinho natural, né? Por que ele é praticamente um vinho natural? A propriedade é 100% orgânica e eles põem muito pouco sulfito. Eles têm um enólogo muito habilidoso, que é o Stefano, e ele já tem muita experiência, e ele põe pouquíssimo sulfito no vinho. Para ser um vinho natural, ele vai ter que ter de 20 a 30 miligramas de sulfito por litro. Aqui a gente tem um vinho que tem 49. Para ser um vinho orgânico, tem que ter 100 miligramas para baixo de sulfito. Então, ele tem menos da metade de sulfito. Então, é daqueles vinhos que pode tomar 2, 3 garrafas, que não dá dor de cabeça. Quando a gente lançou esse vinho ano passado, teve uma história muito interessante num restaurante em São Paulo que chama Jacarandá, que tinha uma mesa de 6 pessoas. E o sommelier me ligou o dia seguinte impressionado, porque hoje em dia é normal sair uma garrafa por pessoa numa mesa. Então, 6 garrafas não é um absurdo. Mas do mesmo vinho ele nunca tinha visto. Essa mesa consumiu 6 garrafas desse vinho. Né? Ele falou, Fabrício, eu nunca vi 2, no máximo 3, né? A gente já viu. Porque normalmente as pessoas vão e vão variando o vinho. Mas aí não, eles tomaram 6 desse vinho devido à facilidade. É um vinho, é o vinho da Vecchio Mundo mais vendido desde o ano passado, continua esse ano. Está nos principais restaurantes aqui da região. Vinho de Taça do Oste, está no Letrisquel também, é um dos vinhos tintos mais vendidos do Letrisquel. No Il Balcone. Em São Paulo, está no Varanda, né, que foi eleita a melhor casa de carne de São Paulo pelo Prazeres da Mesa. Tá no Animus, que é um restaurante em Pinheiros, que está super badalado. Tá no Baru, que fica numa galeria na Rua Augusta, que é considerada a melhor mariscaria de São Paulo. Lá, para vocês terem uma noção, na carta deles, 95% é de vinho branco. Tem uns 2, 3 tintos só, esse vinho está na carta. Né? Porque ele tem essa característica de ser leve, fresco. Tem pessoas, às vezes, que não gostam de vinho branco, não gostam de vinho rosé, não gostam de espumante. É uma boa solução. É um vinho que é muito versátil. Vocês podem fazer esse teste de colocar no gelo, se quiser, num dia quente, ele vai atender bem as expectativas. Né? E para finalizar, essa propriedade que faz para nós os vinhos, ela é vizinha da Frescobaldi, que é uma das principais vinícolas da Toscana, junto com a Antinori, são as mais renomadas aí, mais importantes. Vamos fazer agora a degustação dele. Também, sem agitar, já tem bastante aroma. Quando agita, vem mais. Aqui, muitas frutas vermelhas. Cereja, morango, framboesa. Eu sinto um pouco uma das características da Sangiovese, que é folha seca, mas com a taça sem agitar. Eu sinto folha seca. Ele tem um pouquinho de flor também. Ele tem um floral também, por a gente ter tido pouca maceração, pouco contato com a casca da uva. Esse floral vem dessa ser uma uva também, né, que estava no meio do caminho para chegar na maturação para fazer um vinho encorpado. A tonalidade dele, muitos clientes falam que parece um Pinot Noir, né, na tonalidade, no nariz e na boca. Na boca se confirma as notas olfativas, com um bom volume, boa persistência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um prazer estar com vocês nesse dia tão especial. Fabrício, eu já agradeci, vou agradecer de novo por hoje ser justamente o dia especial, o dia do Vinícius. Vou dizer que eu sou um cara meio chato para vinho rosé. Eu gosto, e porque eu gosto, eu sou chato. E aí, vinho rosé, por exemplo, Novo Mundo, eu já nem olho, nem descarto. Aliás, está aí um desafio, você me trazer um vinho rosé do Novo Mundo, ou brasileiro, mas o seu tá excelente, eu gostei muito, tá? E o do Vinícius também, que eu acho bacana essa ideia de você evoluir, e aí de um ano você fez de um jeito e agora de outro. O Fabrício um dia vai ficar famoso, gente, a gente vai lembrar que ele dava aula aqui pra gente, viu? Aliás, você não vai deixar de dar aula pra gente, tá? Mas é por causa do Fabrício que a gente teve aquelas experiências que veio a dona da vinícola do Chile, né?
ah, da Espanha. Depois, ano passado não, 2 anos atrás, na pandemia, a de Portugal. Então, o Fabrício que proporciona para a gente esses encontros, essas experiências. E aí eu não vou nem oferecer o vinho de cortesia, porque você que faz o vinho, né, velho? Mas pode tomar um vinho em casa quando chegar lá com seu filho. Obrigado. Saúde. Palmas aqui para o Fabrício. Um parabéns, vida longa para o Vinícius. E agora vamos para o sorteio? Vamos, tem gente aqui já falando que vai ganhar, não sei não. Peraí, tem um... Ah, sim, não. Aqui é sorteio, velho. A Vanessa até perguntou se não era marmelada. A gente vai realizar o sorteio pela última lista que está no grupo. Então, o Fabrício não está na lista. Não, eu estou até com o sorteador. Então, são 21 pessoas, né? A Vanessa vai falar quem foi sorteado. Então, vamos lá. Nossa, gente, número 1. Não, era para ser do Concon. A Thaís. Vem cá, Thaís. Vamos tirar uma foto. Obrigada, pessoal. Então, gente, é isso. É ciência, paixão e amizade. Agora a gente vai degustar um pouquinho mais da paixão e depois vamos exercitar a amizade aqui entre nós, tá bom? Bom jantar para todo mundo. Pessoal que está em casa, venham para cá, não fica só aí passando vontade. Até a próxima. Então, detalhe. Próximo Gasto com Vinho vai ser especial. E aí a gente vai até ver como é que a gente vai lidar com a situação. Mas é um Gasto com Vinho aos fortes, aos que nos prestigiam com frequência, terão preferência. Mas vai ser um negócio bacana, diferente. Então, esperem por notícias aí.